Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos de volta agora para nós resolvermos a nossa terceira apostila. Então, começamos hoje a terceira apostila e na nossa primeira semana vamos falar sobre o Egito Antigo. Aí na sua apostila vocês vão encontrar dois mapas, né? Um mapa da África, do continente africano, né? Lembrando que a África é um continente, não é um país. E aí nós temos um mapa da África e vocês observam que a África tem vários e vários países, né? Formado por vários países. Na segunda imagem vocês vão encontrar o Egito Antigo, né? O mapa do que era o Egito Antigo. E o que está em destaque aí em verde é todo o Rio Nilo, né? Então vocês observam que o Rio Nilo ele é bem extenso, né? Bem comprido. Então vamos lá. Na nossa atividade número 1, na letra A. O que você sabe a respeito do continente africano? Bom, isso aqui é uma resposta pessoal, né? Está perguntando você. Eu sei muitas coisas do continente, mas e você? Sabe o quê? O que você já ouviu falar? Tá? Então você vai responder o que você já ouviu falar sobre o continente africano ou a África. Nós já falamos um pouquinho, né? Quando nós falamos do surgimento do ser humano. Tá? Então, recorda um pouquinho e põe aí, né? Escreve o que vocês se lembram, o que vocês sabem. Letra B. Você já ouviu falar no Egito Antigo? Tá? Reformulando, desculpa. Você já ouviu falar no Egito Antigo? Tá? Não é no atual, é lá naquele antigo. Tá? O que você sabe sobre essa civilização? Ou seja, o que você sabe sobre o Egito, os egípcios? Tenho certeza que vocês já viram muitos filmes, muitos desenhos a respeito do Egito Antigo. Né? Então, vocês escrevam o que vocês já ouviram, o que vocês já viram, o que vocês sabem sobre essa civilização antiga. Letra C. Repare na imagem 2. Observe que o Egito Antigo era composto por desertos e que em sua geografia ganha destaque o Nilo, o rio Nilo. Tá? O que é um rio? Que é o rio mais extenso do mundo. Extenso, gente, é em comprimento. Tá? Ele é o maior rio do mundo em comprimento. No contexto do Egito Antigo, qual seria a importância do rio Nilo? Então, para que será que servia esse rio? Para que ele serviu? Teve um historiador, né, grego que dizia que o Egito era uma dádiva do Nilo. O que ele queria dizer com isso? Que só existiu o Egito, né, o Egito só se fez, só se construiu, só se tornou um império tão poderoso graças à existência do rio Nilo. Por quê? Porque era só deserto. Se não existisse o rio Nilo ali naquele lugar, não existiria uma civilização. Tá? Então, escreva aí com as suas palavras, tá? A importância desse rio para aquela civilização antiga. Letra D. Ainda sobre o rio Nilo, observe que as comunidades que compunham o Egito Antigo estavam localizadas nas margens do rio. Elabore hipóteses que possam justificar a organização dessas comunidades nas margens do rio. Ou seja, para que essas civilizações, que essas cidades se formaram às margens do rio Nilo? Aí nós sabemos a importância da água, né? Então, vocês escrevam aí os motivos que os levaram a essa atitude. Vamos lá, número 2 agora. Então, nós temos aí uma pirâmide social. Né? Então, sempre que nós falamos em sociedade, nós usamos o desenho de uma pirâmide. Por quê? Porque sempre quem está no topo é quem está no poder, é quem manda, e conforme vai baixando, né, a pirâmide, também vai baixando as classes sociais. Então, vamos lá. A sociedade do Egito Antigo era organizada em classes de pessoas que se agrupavam de acordo com a sua função. Abaixo, temos uma pirâmide com a representação social de cada grupo. Com a ajuda do seu livro didático ou pesquisando na internet, complete os espaços
com os segmentos correspondentes. Então, aí na pirâmide nós temos um desenhinho, né, que representa quem formava aquela classe, e no lado tem uma linha para vocês escreverem. Então, no topo do Egito Antigo, quem estava? Então, quem governava? Né, o Todo-Poderoso, o faraó. E assim sucessivamente. Então, observando os desenhos ou pesquisando na internet, no seu livro, vocês vão completando essas linhas, né, mostrando quem era aí cada camada da sociedade egípcia. Então, nós temos o faraó, os sacerdotes, o exército, né, os generais do exército, os escribas e assim sucessivamente, ok? Depois, na sequência, a tabela embaixo, vocês vão repetir, né, vocês vão completar essa tabela, né? Então, vocês, na primeira coluna, vocês colocam novamente quem integrava cada classe, ou seja, você repete o que você colocou em cima e na frente você coloca a função de cada classe. Então, por exemplo, faraó, quem que ele era? Ele era o rei todo-poderoso, ele que governava e também era considerado um deus na terra, né? Representante direto dos deuses. O exército, né? O que o exército fazia? Nós sabemos que eles defendem a civilização de ataques, né, de outros povos. E assim sucessivamente. Coloque a classe e a função de cada uma. Número 3. A religião na sociedade egípcia era politeísta. Já falamos sobre isso em aulas anteriores, né? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Existia o deus Sol, da agricultura, dos mortos, entre tantos outros. Cada cidade-estado do Egito Antigo tinha o seu deus protetor. Pesquise no livro didático na internet e, em seguida, preencha a tabela listando quais eram os principais deuses do Egito Antigo e a sua função na sociedade. Então, isso aí é pesquisa, tá? São muitos deuses. Então, vocês têm lá Ra, Horus, Osíris, Íris, Anubis. Então, são vários e vários deuses. Tá? Então, vocês colocam aí os nomes dele na primeira coluna e na segunda a sua função. Né? Então, Osíris, deus dos mortos, por exemplo. Né? Então, ele era o deus protetor dos mortos. Bom, aqui eu vou deixar uma indicação para vocês. Né? Assistam filmes. Em se tratando dos deuses do Egito, temos um filme que se chama exatamente com esse título, Os Deuses do Egito. Ali você vai conhecer alguns desses deuses e é interessante, vai enriquecer os seus conhecimentos, ok? Ficamos assim por hoje, até a próxima aula.